Vamos receber o pastor Edno com palmas para Jesus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes com o que Deus tem feito neste lugar? Nosso Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Nessa noite de festa, porque hoje é noite de festa, Santa Ceia do Senhor. E é o momento qual a igreja do Senhor, ela se reúne para viver momentos de comunhão, primeiramente com nosso Deus e depois com os irmãos, com a igreja. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Lucas 21. Amém? Quantos encontraram? Amém. Capítulo 21, versículo 11. Vamos ler a palavra do Senhor. E haverá em muitos lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Oremos. Amado Deus e querido Pai, a Tua palavra que é viva, que é santa, que é poderosa, a Tua palavra, Senhor, que é eficaz. Fala conosco nesta noite. Fala com a Tua igreja, que se reúne neste lugar para exaltar e para glorificar o Teu nome. Senhor, nos prepara para as coisas que estão por vir. Para as coisas que estão por vir no mundo. Prepara a tua igreja para o arrebatamento. Prepara a tua igreja para a tua volta, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Eu quero falar nessa noite sobre a volta de Jesus. Quero falar sobre alerta geral. É uma alerta geral para o retorno de Cristo. Domingo, quando nós saímos do culto, nos dirigíamos para os nossos lares, aconteceu um fenômeno que ficou conhecido mais uma vez em todo o mundo, que foi o fenômeno do eclipse lunar. O que é que este fenômeno tem a ver com as Escrituras? Ele tem alguma correlação com Joel capítulo 2, versículo 31, que diz que antes do grande dia do Senhor, o sol escurecerá e a lua se converterá em sangue. Será que tem correlação com esse texto profético, apocalíptico? Nós não podemos afirmar. Mas de todos esses eventos que aconteceram, nesses eclipses lunares, que já aconteceram por várias vezes, em várias situações, algo interessante, que todos eles se correlacionaram com a nação de Israel e com a história do povo de Israel. E nesses dias, os teólogos e os estudiosos da área de escatologia, eles alertaram a igreja a respeito desses fatos. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. O que é a lua de sangue, como é conhecido esse fenômeno? A lua se converte em sangue? A lua se transforma em sangue? Não. Não acontece nada com a lua.
é apenas um sinal de Deus. E a astronomia, ela explica exatamente o ocorrido. E a NASA já havia previsto esses acontecimentos. Foram previstos pela NASA e foram previstos por Deus. São os sinais. A cor vermelha da lua, ela surge durante um eclipse lunar, no qual a Terra fica entre o Sol e a Lua. E a sombra da Terra reflete sobre a Lua. E os raios solares que infiltram a Terra fazem com que a Lua fique vermelho na cor de sangue. E nós sabemos que os textos apocalípticos, as profecias, os autores, eles usam muito o jogo de sinais, de símbolos, simbologia, não exatamente que a lua se transformará em sangue. Mas qual a razão desse evento? O que esse evento nos fala? Quando você lê Gênesis, capítulo 1, versículo 14, está lá o objetivo pelo qual Deus criou os astros, o sol, a lua, as estrelas. Não foi somente para iluminar a terra durante o dia ou a noite, mas foram criados também para serem sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Deus então criou o sol, a lua, os astros, as estrelas, para nos dar sinais, para nos comunicar através de sinais que ocorrem na terra. E Jesus falou, nesse texto de Lucas que nós lemos, que haviam, nesses dias, nos últimos dias, no tempo das dores, no princípio das dores, e também nos dias da tribulação, grandes sinais no céu. Grandes sinais no céu. E nós temos observado isso. Esse fenômeno é conhecido como a tétrade, porque foram 4 luas que apareceram. Não foi só uma lua sangrenta. No ano de 2014 apareceram 2, e no ano de 2015 2. Cada uma, interessante é que cada uma está relacionada com um evento de Israel, com uma festa em Israel. Algumas datas escatológicas estudadas e alguns eventos escatológicos estudados por rabinos judeus, eles nos dizem e afirmam que quando há um eclipse solar, significa que o julgamento de Deus está por vir sobre as nações, e que grandes devastações estão para ocorrer. E quando há um eclipse lunar, é um sinal do julgamento de Deus sobre Israel e sobre os seus inimigos. Israel, meus irmãos, é o relógio de Deus na era escatológica. O que acontece com Israel está correlacionado, está diretamente ligado com as nações, está diretamente ligado com a história da humanidade. Israel é uma prova da existência de Deus. Lá no século 17, o rei Frederico II, ele foi testar o seu assistente espiritual, o seu conselheiro espiritual. Ele disse: dai-me uma prova da existência de Deus. O conselheiro respondeu para ele: os judeus, majestade. São os judeus. É uma prova irrefutável da existência de Deus. O tema número 1 das profecias bíblicas estão relacionadas
ao nascimento de Cristo e o seu retorno à terra. Profecia número 1. As profecias importantes, a número 2, o tema número 2 da Bíblia. O primeiro tema refere-se ao nascimento do Messias e o seu retorno à terra. O tema número 2 refere-se a Israel, a nação de Israel. Passado, presente e futuro. Tudo está relacionado. A nação de Israel e o povo judeu são um enigma para o mundo. Muitos não entendem esse tratar de Deus para com a nação de Israel. A existência desta nação e a existência deste povo desafia a humanidade. Porque muitos reis, muitos tiranos tentaram de todas as formas varrer esta pequena nação do mapa. Mas eles não conseguem. Porque Deus está por trás da história. A história das nações está nas mãos de Deus. Deus tem o controle da história em suas mãos. Deus é chamado 203 vezes. Deus é chamado na Bíblia como o Deus de Israel. O Deus de Israel. Esse Deus que protege esta nação é também o meu e o seu Deus. Porque também nós somos Israel. O apóstolo Paulo diz que nós somos o Israel espiritual. Da mesma forma também nós somos guardados. Nós somos protegidos por Deus. Nós somos preservados para nós não sermos destruídos pelos nossos inimigos. Aleluia. O Senhor prometeu disciplinar a nação de Israel caso eles viessem pecar contra Deus. Por causa da desobediência deles, o Senhor disse que Ele os espalharia por todas as nações. Por todas as nações. Será que essas promessas se cumpriram? Vamos ver o que diz Levítico 26, 33. Diz: espalhar-vos-eis por entre as nações, e desembainhando a espada vos perseguirei. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades se tornarão em deserto. Por causa da desobediência, isso aconteceu. Ezequiel 12, 15. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar entre os países. A diáspora de Israel, esse termo chama-se diáspora, é a dispersão do povo judeu. E aconteceu por pelo menos 2 vezes. Quando eles foram levados cativos para a Babilônia. E no ano 70, quando Tito, o general romano, Roma atacou os judeus, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, e eles se espalharam pelo mundo todo. Eles foram espalhados. Mas ainda que eles estivessem em terras estrangeiras, longe da sua pátria, longe da sua nação, Deus não os abandonou. Deus sempre esteve com eles. Sabe por quê? Porque eles são o relógio de Deus na história. Quem falou isso? Foi o próprio Jesus. Mateus 24, versículo 32 ao 34, Jesus fala a respeito de uma parábola, a parábola da figueira. E esta parábola tem correlação com a nação de Israel. Ele diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas,
sabei que ele está próximo. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A figueira é a nação de Israel. Meus irmãos, se a interpretação desta profecia, Jesus diz, passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Existe um paralelo entre a figueira, que é Israel, e os acontecimentos futuros, a volta de Jesus. Nós não queremos aqui citar datas, não é a minha intenção. Mas segundo os teóricos da área de escatologia, se esta profecia, se a interpretação desta profecia estiver correta e for esta, está muito próximo à volta de Jesus. Jesus disse, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. A parábola da figueira. No ano de 1948, a figueira floresceu. A nação de Israel foi reconhecida pela ONU como Estado independente. A figueira floresceu, 1948. Ele diz, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Uma geração para os judeus é considerado em média 70 anos. Conte de 1948, some com 70. Veja quanto é que dá. 2018. Nós não queremos prever datas, mas pelos acontecimentos, por tudo que está acontecendo no mundo, o retorno de Cristo na terra é iminente. Jesus está às portas. Então vamos lá para o fenômeno da lua santa. Como eu falei, todos esses eventos que já ocorreram, eles têm ligação importantes com a nação de Israel. Este fato foi registrado apenas 3 vezes na história. E sempre que registrado, ele representou grandes acontecimentos na história da humanidade, sobretudo, envolvendo a nação de Israel. A primeira ocorrência registrada foi em 1492. 1492. Antes mesmo do descobrimento da América. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu nessa época, nesse período? A Inquisição Espanhola. Sabe o que houve? Os judeus foram expulsos da Espanha, da França, da Inglaterra, da Europa. Eles foram expulsos. Houve uma grande matança de judeus naqueles dias. Eles eram banqueiros, comerciantes, e eles tiveram que abandonar os seus negócios. Tiveram que fugir para outras terras, para outros países. E após o descobrimento da América, eles vieram para cá e aqui eles encontraram refúgio. Deus fez com que a América fosse descoberta para ser o lugar de refúgio do seu povo. Brasil, Estados Unidos, Argentina, América, foram os países que mais acolheram os judeus, porque eles estavam sendo perseguidos na Europa, por causa da Inquisição Católica na Espanha. Muitos judeus, milhares de judeus morreram. Foi um acontecimento histórico. 1492. O segundo evento aconteceu muitos anos depois, já na nossa era. Nós estamos nos últimos dias. E nos últimos dias, esses acontecimentos escatológicos, eles tendem a acontecer mais, num tempo mais próximo e de forma repetidas. 1948. Nessa época, nós não vamos levar em consideração o dia, nós não vamos levar nem em consideração o ano, mas o período em que aconteceu o sinal. Em 1948,
dois eventos importantes envolveram o povo de Israel nesse período. Primeiro, foi o massacre de 6 milhões de judeus no Holocausto nazista na Alemanha. Os corpos dos judeus, muitos dos corpos dos judeus, eles não foram enterrados. Eles foram jogados, pegando sol, sem sepultamento. Multidões de ossos secos, espalhados ao sol. 6 milhões de judeus. Não tinha cova para enterrar todo mundo. Cenas que o mundo jamais esquecerá. O Holocausto nazista. Teve alguma profecia a respeito desse evento, pastor? Teve. Durante esse massacre, os judeus eles clamaram angustiados. Eles clamaram pedindo a misericórdia de Deus, porque eles acreditavam que eles seriam de tudo exterminados, varridos da terra. Mas, mais de 2000 anos atrás, o profeta Ezequiel, ele viu esses ossos secos clamando a Deus. Ezequiel 37, versículo 11, exatamente lá do vale dos ossos secos. Ezequiel diz: os nossos ossos secaram-se e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Vocês sabem por que aconteceu isso? Quando Jesus estava sendo julgado pelo Sinédrio, Pôncio Pilatos, ele queria inocentar Jesus, porque ele não via crime nenhum nele. Aí ele pediu água, e trouxeram água para Pilatos. Ele lavou as mãos e disse: eu estou inocente, eu sou inocente do sangue deste homem. Os judeus gritaram: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Não tiveram ideia do que eles falaram. O sangue do justo veio como juízo sobre a nação de Israel. Primeiro com Tito no ano 70. Foram espalhados, foram mortos, perseguidos, massacrados. E agora com Hitler, 6 milhões deles morrem. Eles pensaram que era o extermínio deles, porque durante muitos anos, durante muitos séculos, reis, tiranos, eles tentaram varrer Israel do mapa, mas não conseguiram. Lembra nos dias de Esther? Que Amã fez o rei assinar um decreto para que num dia só todos os judeus morressem. Mas Deus mudou aquele decreto. E aquele que havia preparado a forca para Mordecai, o tio da rainha Esther, Amã, ele morreu na forca. E todos os judeus puderam lutar e não morreram. Porque Deus era com eles para mudar a sorte do seu povo. Deus é conosco para mudar a nossa sorte. No dia 29 de novembro do ano de 1947, renasce a nação de Israel. Apenas 2 anos depois do Holocausto, 2 anos depois do grande massacre, na mesa da ONU, foi criada uma nação em um dia só. Olha como Deus faz as coisas, olha como Deus é tremendo. Na mesa da ONU foi criado o Estado de Israel no único dia. Então renasce esta nação no único dia. Mas essa profecia, Isaías, ele já havia falado há mais de 2.700 anos.
Olha o que Isaías diz, capítulo 66, versículo 8. Isaías diz: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma vez? Mas logo que Sião esteve de parto, ou seja, com dores de parto, com dores por causa do holocausto, deu à luz seus filhos. Nasceu a nação de Israel. 29 de novembro de 47. No ano 14 de maio de 1948, é proclamada a independência do novo Estado de Israel. Sabe quem foi que deu o voto de Minerva? Oswaldo Aranha, um estadista brasileiro. A disputa estava acirrada. Os países árabes não queriam a criação do Estado de Israel. Estava empatada a disputa. Último voto. Um estadista brasileiro, Oswaldo de Aranha, ele deu voto para a criação do Estado de Israel. E aí o que acontece? Nesse período houve um eclipse lunar. 2 importantes eventos nessa época. E o que acontece? O primeiro-ministro israelita da época, David Ben-Gurion, ele convidou todos os judeus para voltarem para a sua terra, para voltarem para Israel, para retornarem à sua pátria. Milhares de judeus de várias partes do mundo começaram a voltar para a sua nação, a fazer a viagem de volta para Israel. Parecia inacreditável. 1878 anos em que eles haviam saído, os judeus estavam de volta à sua pátria. O que a Bíblia fala a respeito disso? Ezequiel 36, 24. E vos tomarei entre as nações, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Esse termo chama-se sionismo, vem de Sion, ou de Zion, de Sião, na colina de Jerusalém. Sionismo é esse movimento de amor à pátria, de amor à nação de Israel, em que os judeus eles retornam para a sua terra. Mas isso era profético. O Senhor já havia falado através de Ezequiel: e vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. 1948, século passado. Alguns de vocês já tinham até nascido, e as profecias estavam se cumprindo. E quando foi o terceiro? E quando aconteceu o terceiro evento? O terceiro eclipse lunar? O terceiro foi no ano de 1967. O que aconteceu nesse ano? 6 dias de guerra. Período conhecido como a Guerra de 6 Dias. 11 nações árabes. 11 nações árabes, comandada pelo Egito, contra uma única nação, Israel. Eles fizeram atos de terrorismo através da imprensa, dizendo: olha, nós vamos bombardear Tel Aviv, nós vamos lançá-los ao mar, vocês serão destruídos, Israel será riscado definitivamente do mapa. Fizeram uma guerra de terror através das mídias da época, através da comunicação, de jornais, de rádio. E o que acontece? Começou a guerra. Dentro de 6 dias, Israel venceu a guerra. Israel tomou a parte oriental de Jerusalém. Conta-se a história dessa guerra, que enquanto os aviões caças, os bombardeios dos árabes estavam sobrevoando, e naquela guerra ali espacial entre aviões caças israelitas e caça dos árabes,
Diz os sobreviventes que eles não sabem como, eles não sabem explicar o evento, mas que bolas de fogo desciam do céu e era Deus lutando para defender o seu povo. Porque as profecias têm que se cumprir. Israel jamais será destruído, porque as profecias têm que se cumprir. Bola de fogo caiu do céu e atingiu as aeronaves, e essas aeronaves caiu, e o exército, a marinha, a aeronáutica israelita pensavam que eram os seus aviões que estavam derrubando os aviões árabes, mas não eram. Milagre, uma guerra sobrenatural. E o que acontece? Israel venceu a guerra. Voltou a ocupar Jerusalém depois de 12.000 anos. Meus irmãos, esses fatos não são só coincidências. Ah, mas isso é coincidência, pastor. São avisos de Deus para com a nação de Israel e para com as nações. 47 anos depois, esse evento volta a acontecer. No ano de 2014. E algo intrigante. Esse fenômeno aconteceu 3 vezes. Em um período de tempo muito curto, algo que jamais tinha acontecido. 2 no ano de 2014 e 2 no ano de 2015, domingo passado. O que isso significa? Esses eventos, esses 4 eventos, aconteceram em dias de festas em Israel. 15 de abril de 2014 ocorreu durante o Pessah, a Páscoa. A Páscoa é a festa dos judeus que lembra a libertação do Egito. Nesse dia eles estavam em festa. Dia 8 de outubro de 2014, vai fazer 1 ano agora, ocorreu durante o Sukkot, ou Festa dos Tabernáculos. Festa dos Tabernáculos é a festa para lembrar a proteção de Deus sobre a nação de Israel quando eles estavam no deserto. Festa das cabanas, Sukkot. Voltou a ocorrer no dia 4 de abril, também no mês de abril, durante a Páscoa, abril de 2015, 4 de abril de 2015. O que estavam comemorando Israel? A Páscoa. E agora, dia 28 ou 27, domingo foi o quê? 27 de setembro, de novo, Sukkot. Ocorreu durante esses períodos importantes para a nação de Israel. Ok, mas vamos entender, porque nós, como igreja, nós precisamos estar antenados, ligados em tudo que está acontecendo no mundo, porque o que está acontecendo no mundo é o cumprimento das profecias. Por exemplo, essa crise econômica que está atingindo a Europa, atingindo a América, atingindo o mundo todo, é a preparação para que o governo mundial entregue o comando para o anticristo. Está tudo sendo preparado. Essa crise mundial é preparação para a chegada do anticristo. Esses acontecimentos da primeira... O que aconteceu entre a primeira e a segunda lua do ano passado? O que foi que ocorreu? Vamos lá. Do dia 15 de abril de 2014 até o dia 8 de outubro de 2014, intervalo de ocorrência entre as 2 luas de sangue, foram registrados os seguintes fatos que diretamente influenciaram a nação de Israel. Talvez muitos de vocês não saibam, ou achem que não tem nada a ver, mas tem. O que aconteceu nesse período, vamos lembrar? Guerra entre Israel
e os palestinos, entre Israel e o Hamas, ano passado. Nós estávamos preocupados porque achávamos que estava começando a Terceira Guerra Mundial. Foi terrível. O crescimento do antissemitismo judeu na Europa. Os judeus começaram a ser novamente perseguidos na Europa, odiados pelos europeus. E aconteceu algo interessante. É que foi sinalizado, o Papa Francisco sinalizou a criação a ONU das religiões. Ou seja, formar uma só religião. O que é isso? Está escrito. Quem vai reger? Falso profeta. E eles querem que o Papa Francisco lidere esse sincretismo religioso. Meus irmãos, o ambiente está sendo preparado. O ambiente está sendo preparado para o anticristo e para o falso profeta. Então eles querem criar essa ONU das religiões, ou seja, tem a Organização das Nações Unidas, é a ONU. Eles querem criar a Organização das Religiões Unidas. O ecumenismo. Formar uma só religião. O que mais aconteceu nessa época? O surgimento do Estado Islâmico. A criação do Estado Islâmico. Ali é um barril de pólvora. Aquela região ali é um barril de pólvora. Qualquer momento aquilo ali pode explodir. E temos o início à Terceira Guerra Mundial. Ok. Vamos para os acontecimentos atuais. Agora em 2015. Vamos pegar o intervalo da segunda para a terceira lua. Já esse ano. O que foi que aconteceu nesse ano e que mexeu com toda a humanidade? Primeira coisa que aconteceu foi no dia 7 de janeiro de 2015. Atentado contra a sede da revista francesa Charlie Hebdo. Gerou revolta no mundo. Todo mundo dizia, eu sou Hebdo. Eu sou Charlie Hebdo. E tal. 2 dias depois, aconteceu um atentado ao mercado judaico. O Kosher. Na França. Onde tudo começou. A partir daí começou. A partir daí, nós podemos ver fatos interessantes que aconteceram no mundo e que estão relacionados diretamente com o povo judeu. O que aconteceu depois lá do Charlie Hebdo? Um preocupante e grave ressurgimento do antissemitismo na Europa. O antissemitismo é o ódio aos judeus. Na França, na Alemanha e no Reino Unido. Vá para a imprensa. Está tudo lá. Vá para a internet. E os judeus estão preocupados com as suas comunidades na Europa. Como eles vão permanecer na Europa. E por consequência disso, o que aconteceu? Veio o terceiro acontecimento. A emigração de judeus para Israel. Eles estão retornando novamente. Existem milhões de judeus vivendo no mundo, em vários países. Não somente em Israel, mas em vários países. Com tanta perseguição aos judeus na Europa, só restou uma coisa eles fazerem: voltar para a sua terra natal. Benjamin Netanyahu é o primeiro-ministro de Israel. Ele disse que o lugar de todo judeu é na sua terra, Israel. E aí eles vão voltar para lá, milhões e milhões de judeus. Aquele lugar ali é pequeno, já estão em guerra ali, na faixa de Gaza, entre judeus e palestinos, por causa da terra. E eles estão voltando para lá. Imagina como aquela região vai ficar. Mas o que é que tem a ver isso, pastor? Esse retorno nesses últimos dias do povo judeu, tem alguma correlação com a profecia? Tem alguma correlação com a Bíblia?
Isaías 43, versículos 5 e 6. Não temas, pois, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra. Está acontecendo um sionismo em grande escala. Algo significativo está ocorrendo durante as ocorrências dessas luas. Não sabemos se tem uma correlação diretamente com a profecia de Joel ou de Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Mas o fato é que as coisas estão acontecendo com o povo judeu, e o povo judeu é o relógio de Deus. Outro sinal que aconteceu nesse período, ano passado, esse ano, 2015, estamos falando de 2015. Reeleição milagrosa de Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, ele foi reeleito. E a reeleição dele foi um milagre. Porque o povo judeu não queria como primeiro-ministro. Os inimigos de Israel não queriam como primeiro-ministro. Os Estados Unidos, Obama não queria Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro. Eles não apoiavam a reeleição de Netanyahu por 3 motivos. Primeiro, porque ele é um grande opositor das pretensões nucleares do Irã. O Irã é a antiga Pérsia. Sabe que Israel já viveu lá na Pérsia, no cativeiro. E há um ódio também entre iranianos e judeus. E Israel impôs sanções para o Irã. E o Irã, os governantes, eles acham que o Irã está enriquecendo urânio para a construção de bombas atômicas. E se o Irã tiver bomba atômica, ele pode a qualquer momento varrer Israel do mapa, porque essa sempre foi a vontade deles desde os dias de Amã. E Netanyahu, ele é um opositor desses projetos nucleares do Irã. E com isso ele está prejudicando as negociações dos Estados Unidos nesse programa nuclear iraniano. Outro motivo, ele não quer de forma alguma reconhecer o Estado Islâmico. Para ele é só Israel ali. Ele não quer reconhecer o Estado Islâmico. E outro motivo é que ele, de forma alguma, quer dividir Jerusalém com os palestinos. Por isso que não queriam a reeleição dele. Mas a reeleição dele foi milagrosa. Deus, mais uma vez, ele interveio na história, contrariando todos os planos do inimigo. Ele decidiu que esse homem, Netanyahu, este homem sempre defendeu o Estado de Israel, sempre lutou pela existência de Israel. E ele, para Deus, ele deveria novamente ser o representante do povo. E ele está lá. Ele foi eleito. E como consequência disso, porque ele foi eleito, sabe o que está acontecendo? A perda do histórico apoio norte-americano a Israel. Eles estão com as relações meio que cortadas assim. O que parecia impossível de acontecer, porque os Estados Unidos sempre foi parceiro de Israel. Os Estados Unidos sempre defendeu Israel. Sempre esteve ao lado de Israel para que os seus inimigos não o atacassem. Mas agora, ele está tirando essa proteção. Os Estados Unidos está se separando de Israel. Está tirando o apoio dos israelenses. Mas ainda que os Estados Unidos não apoiem Israel, porque na realidade Israel não precisa do apoio dos Estados Unidos. Israel precisa do apoio de Deus. Trazendo para o nosso contexto, não é o teu amigo que te defende.
Não é o teu parente, o teu vizinho, são importantes, mas você, nós precisamos da proteção de Deus. É o único que nos protege verdadeiramente é o Senhor. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Outra coisa que aconteceu nesse ano, o reconhecimento do Estado palestino. Cada vez mais os países eles reforçam o reconhecimento do Estado palestino. O que isso significa, pastor? Israel é contra. Israel, como já falei, Netanyahu não aceita em hipótese alguma. Os palestinos queriam a criação de um Estado independente nos territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza, ali, naquele lugar onde sempre houve guerra. E aí, meus irmãos, se eles receberem o apoio da União Europeia, o apoio da Rússia, o negócio vai ficar feio. Pode eclodir a Terceira Guerra Mundial a qualquer momento. E agora, pastor? Mais um sinal. 27 de setembro de 2015. Que sinal isso pode apontar? O aparecimento desse eclipse lunar. O que ele pode trazer? O que mais está para acontecer? Estudiosos da área, eles sugerem, com a aparição desse fenômeno, eles sugerem que seja construído o terceiro templo em Jerusalém. O que isso significa, pastor? A Bíblia garante, está registrado na Bíblia, na palavra de Deus, que no final dos tempos, o templo judeu, ele seria reerguido. Ele seria reconstruído em Jerusalém. E que ele será, na verdade, o templo transitório para o anticristo. O anticristo há de reinar ali. Tanto o anticristo quanto o falso profeta. A Bíblia relata que 2 templos foram construídos e foram destruídos. O templo de Salomão foi destruído no ano 586 a.C. pelos babilônios, quando eles foram para a Babilônia, para o cativeiro. Tempo depois, o rei Artaxerxes, ele enviou Neemias, Esdras, para reconstruir Jerusalém e para reconstruir o templo. Você lê isso no livro de Esdras, de Neemias, e no livro de Ageu. E esse templo ele foi concluído por Herodes o Grande. Esse mesmo templo que Jesus entrou e expulsou os cambistas. Esse mesmo templo que Jesus disse que nenhuma pedra ficaria, não ficará pedra sobre pedra, será destruído. E no ano 70, general Tito, juntamente com os romanos, eles invadiram Jerusalém e destruíram o templo. Só ficou lá o Muro das Lamentações, como lembrança de que existia o templo ali. E haverá um templo judeu. O próprio Jesus, ele disse isso, está relatado lá em Mateus, capítulo 24. O templo refere-se ao lugar santo. Mateus 24, 15, Daniel 11, 31, 2 Tessalonicenses 2, 3, 4 e Apocalipse capítulo 11, versículo 2. São os textos que falam a respeito do templo. Você sabia que muitos planos estão sendo feitos para a reconstrução do templo? Você sabia que várias organizações em Israel estão se preparando para isso? Você sabia que a pedra angular, que pesa 4,5 toneladas, ela já foi talhada, só esperando o momento de ela ser colocada?
Os 102 utensílios usados no templo, utensílios para adoração do templo, conforme os padrões bíblicos que Deus mandou Moisés fazer, estão em exposição em Jerusalém, já foram feitos. Estão em exposição em Jerusalém. Já foi criado a Yeshiva, é uma escola para treinamento de sacerdotes. Como eles devem se comportar no templo, como eles devem manusear os objetos. Já foram feitas as roupas, os instrumentos de música, harpas, plantas arquitetônicas, tudo projetado em computador. Tudo isso já está sendo preparado. Eles estão fazendo esforços para ter os animais puros, o kosher. Os animais para sacrifício, porque Apocalipse fala sobre sacrifício, que diz que cessará o sacrifício. Daniel fala sobre isso. Eles estão fazendo esforços para terem novamente esses animais para o sacrifício. Inclusive as novilhas vermelhas que eram apresentadas em sacrifício. Tudo isso para o período da grande tribulação. O que isso nos ensina, igreja? É que estamos chegando ao fim da era conhecida como a era da igreja na terra. Jesus está às portas. O cenário divino para o fechamento da história está tomando forma. O centro das atenções é a reconstrução do templo de Jerusalém. Entre na internet, procure sobre a reconstrução do templo em Jerusalém. A mão de Deus está agindo. Deus tem o controle da história em suas mãos. Nós, como igreja, nós precisamos estar alertas para tudo que está acontecendo ao nosso redor, para tudo que está acontecendo na mídia, tudo que a imprensa, tem muita coisa que a imprensa não fala. Tem muita coisa que você não vai ver na imprensa, porque a imprensa esconde, a mídia esconde. A mídia é manipulada, ela esconde fatos importantes, fatos apocalípticos. Precisamos estar ligados. Jesus está às portas. Temos que estar preparados. Amém? Você está preparado para a volta de Jesus? Fique em pé, por gentileza.